Olá, queridos, olá, queridas. Costumo dizer que existem medos e medos. Alguns medos são bons, podem nos ajudar, são protetivos, nos colocam em segurança. Então, se eu tenho medo, por exemplo, da doença, talvez eu cuide melhor do meu corpo, da minha alimentação, de fazer exercícios físicos, de ter uma boa qualidade no meu sono. Se eu tenho medo da solidão, talvez eu cuide melhor dos meus relacionamentos. Talvez eu esteja mais presente junto às pessoas, seja mais afetiva. Se eu tenho medo da pobreza, da fome, talvez eu vá trabalhar, também, se for possível, fazer uma pequena reserva, cuidar das minhas coisas com algum zelo. Se no primeiro momento é o medo que nos move para esse fazer positivo no mundo, quanto mais maduros vamos ficando, mais amorosos também. Então nós passamos a fazer essas coisas todas por amor, que aprendemos a amar verdadeiramente o nosso corpo. Então o que nos move não é mais o medo da doença, e o amor ao corpo nos leva para um caminho da saúde. Vamos nos relacionar com qualidade com as outras pessoas, não mais por medo da solidão, mas por amar essas pessoas. E este amor às outras pessoas constrói relacionamentos sólidos, firmes, e jamais estaremos sozinhos. Se nós realmente amamos o nosso trabalho, colocamos os nossos valores, os nossos talentos à disposição da vida, então realizamos aquilo amorosamente, já não é mais por medo da escassez, e, por certo, os frutos do nosso trabalho serão sempre suficientes para aquilo que nós mais precisamos, para o necessário, não estou dizendo do supérfluo. Então, entendemos que quanto mais maduros também, mais cresce a nossa fé. E quando eu falo em fé, estou falando na certeza, no saber dessa dinâmica da vida, nessa dinâmica amorosa da vida, que nos conduz ao crescimento, que tem uma pedagogia colocada dentro dos mecanismos da vida, que nos conduzem, a esse caminho, a esse amadurecimento. Quanto maior a fé, menor o medo. Quanto maior o medo, entendemos que menor a fé. E aqui eu não estou falando de uma fé que é uma crença, um exercício mental tão somente, mas é, acima de tudo, o saber Deus. Vem através do sentimento. É uma proposta dos místicos de todas as religiões. Os místicos estão, de fato, presentes nas religiões. A gente tem Rumi dentro do islamismo. A proposta de Paramahansa Yogananda dentro do hinduísmo não é diferente, ou de Santa Teresa d'Ávila dentro do catolicismo, Inácio de Loyola também. O que eles propõem? Eles propõem que busquemos essa fusão com Deus, essa experiência de Deus, percebemos Deus dentro e fora de nós. Sobre isso, também místico, padre jesuíta, Benjamin González Buelta, da República Dominicana, inspirado num outro autor, o Mertz, ele vai dizer que existem os místicos de olhos fechados e os místicos de olhos abertos. Que seria isso, Os místicos de olhos fechados são aqueles que buscam Deus dentro de si. É o que mais tem se pregado ultimamente, não é? Teresa d'Ávila disse no último Minutos Terapêuticos, também propõe isso, quando ela diz, olha, comece a sua prece mental, vá pensando em Deus, e depois você vai entrar no segundo estágio, que é a oração do silêncio. Você vai perceber que os seus pensamentos já não estão tão presentes, para depois você se aprofundar um pouco mais, aumentar aí, ampliar a sua concentração, e no quarto estágio você vai atingir o arrebatamento ou essa fusão com Deus. Essa é a proposta da mística de olhos fechados. Agora, o místico de olhos abertos é aquele que vai buscar Deus na realidade, em todos os seres, naquilo que acontece, no que é e no que são as outras pessoas. E segundo eles, Deus não está somente no bonitinho, no passarinho, na borboleta, na flor, nas cores. Não, embora seja muito mais fácil para percebermos ali uma criatividade, uma beleza. Mas Deus também está nos outros seres, nas outras histórias não tão bonitas. Sobre isso, esse padre conta uma experiência que ele teve num leprosário em Havana. Conta que estava caminhando com uma irmã de caridade dentro desse leprosário, conhecendo, e o que ele conseguia ver eram só
as orelhas e os dedos corroídos pela lepra, mas que aquela mulher, aquela irmã que estava ali ao lado, ela sorria. Ela olhava para aqueles doentes e não olhava a lepra, ela via a alma. Ela enxergava algo muito mais profundamente, que era Deus. E então, conforme ela sorria para aqueles doentes, eles também sorriam de volta e pareciam crescer, pareciam se iluminar. Aí Benjamin diz, ela via algo que eu ainda não conseguia ver. É disso que os místicos falam, né? De encontrar a Deus e ser a mão de Deus no mundo, nesse fazer no mundo. Então essa fé se agiganta nesse encontro com o divino, a percepção do divino que está aí permeando, está, né? Essa imanência, essa transcendência que traz a força e a coragem para os enfrentamentos de qualquer desafio que a vida apresente, entendendo que tudo é e tudo está como deve ser e que pode ser mudado para melhor e deve, através da retirada das injustiças do mundo, através da nossa intervenção, mas que neste processo todo Deus está em tudo que acontece, em tudo que é. As mulheres que acompanharam Jesus no Calvário são talvez o maior exemplo para mim desta fé e desta força. Que nós conseguimos imaginar o que representa aquele momento, né, da crucificação de Jesus. Quando todos fugiram, aquelas mulheres ficaram. Então o medo, como eu disse no começo, ele perdeu o espaço, o medo ficou muito pequeno diante da certeza de que elas deveriam caminhar com Jesus, estar ali com Ele o tempo todo, até o último suspiro e depois dele. Existe um poema muito bonito, escrito pelo próprio padre Benjamin González Buelta, que eu vou ler, que fala sobre as mulheres do Calvário. Diz assim: algumas mulheres seguiram a Jesus desde a Galileia até essa colina ensanguentada, onde o império masculino desdobrava com frieza, de lance e de martelo, sua malícia treinada. O olhar ofegante de Jesus viu-as ao longe tão próximas, em cachos, imprensadas umas contra as outras, pelo espanto solidário que uma gota de ternura pousou em seus olhos e deslizou como um beijo por sua garganta arada e seu coração amigo. Contemplaram lentamente, fiéis à realidade de sangue e ao amor nu. Só elas poderão nos contar até a última ferida. Só elas poderão nos dizer a última palavra de Jesus, que apenas aparecia nos seus olhos, como um segredo inesgotável, que só ao terceiro dia pôde pronunciar o seu voo. Elas, as mulheres da Galileia, as mulheres da margem, tão próximas à dor, sabem bem que as feridas ressuscitam quando são ungidas com lágrimas, olhares, carícias e perfumes. Por isso saíram de madrugada, quando as criaturas emergiam da noite, para ungir um cadáver na manhã de domingo. Benjamin González Buelta. Um abraço e até breve.